O que pode ser feito se você está acima do peso e tem níveis baixos de testosterona? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do que pode ser feito se você está acima do peso e tem níveis baixos de testosterona. Quais que são as medidas que são realizadas para aumentar os níveis do hormônio masculino. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É um fato muito conhecido que homens que estão acima do peso, eles têm uma tendência a ter níveis baixos de testosterona. Associado a esse excesso de peso, que faz com que eles se sintam mais chateados, mais inseguros e também muitas vezes com uma piora das suas queixas emocionais, a falta desse hormônio masculino, que é a testosterona, tende a intensificar esses sintomas. Esse paciente tem uma dificuldade maior de perder peso e ganhar massa muscular. Esse paciente começa a ter ainda mais dificuldade de ereção, você observa uma diminuição progressiva da libido e uma indisposição, uma falta de vontade para realizar as atividades do seu dia a dia. E muitos desses homens, eles realizam a sua avaliação e eles têm diversos problemas metabólicos, tais como, muitas vezes eles têm o colesterol elevado e o colesterol bom é muito baixo, triglicerídeos elevados, estão no estado de diabetes ou até mesmo pré-diabéticos, que a gente sabidamente entende que tudo isso contribui para essa sintomatologia toda. Mas alguns desses homens, associados a todos esses problemas, ainda tem o que chamamos de uma síndrome MOSH, que essa síndrome é o hipogonadismo secundário à obesidade masculina. E o que é o hipogonadismo? É uma produção insuficiente desse hormônio masculino, que é a testosterona. E por que isso acontece? Uma das hipóteses mais aceitas para esse problema é que este homem, por estar muito acima do peso, uma quantidade maior de células de gordura, que são os adipócitos, eles produzem coisas inflamatórias que circulam no nosso corpo. Por exemplo, o paciente tem uma resistência à insulina elevada, ele tem a leptina aumentada e tem outros marcadores pró-inflamatórios, como algumas interleucinas, que fazem com que se iniba a ação do GNRH no hipotálamo. E a gente sabe que esse GNRH que vai agir sobre a hipófise, fazendo com que aconteça a liberação do LH. E é o LH que vai agir nas células de Leydig do testículo, fazendo com que o homem produza a testosterona que ele precisa. Logo, esses homens, por terem esse processo inflamatório crônico, não secretam quantidades suficientes de GNRH, que não estimula corretamente o LH pela hipófise, e o LH não estimula corretamente o testículo a produzir testosterona. E isso é uma das coisas que podem estar acontecendo nesses homens, que seja responsável pela falta desse hormônio masculino, e esse homem, ao dosar esse hormônio, vai perceber que a dosagem dele está extremamente baixa. Então, o que a gente faz numa hora dessas? Quais que são as medidas que a gente realiza para tentar fazer com que a testosterona desse homem acabe aumentando? Então, a primeira mudança que a gente recomenda são as mudanças relacionadas ao estilo de vida, que compreendem o quê? Compreendem a perda do peso, uma reeducação alimentar e a realização de atividades físicas, principalmente atividades físicas aeróbicas, para que esse paciente tenha uma intensificação da sua perda de peso. Então, essas medidas comportamentais, a gente entende que elas conseguem aumentar
alguns pontos os níveis de testosterona. E isso a gente vê que quanto maior for a perda de peso, maior vai ser o aumento desses níveis de testosterona. E por isso que a primeira medida que a gente recomenda que esses homens façam é essa perda de peso. E associado também uma atividade física e uma alimentação melhor com diminuição de produtos de conteúdo muito calórico que contenham esse aporte nutricional elevado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com que os pacientes tomem consciência é você fazer com que ele modifique seu estilo de vida. Agora, se o paciente, por exemplo, ele fez essa mudança de estilo de vida, ele perdeu alguns quilos, mas ainda assim ele encontra dificuldades de subir os níveis de testosterona. O que a gente pode fazer numa hora dessas? Aí a gente considera a possibilidade de fazer uma terapia de reposição com testosterona. Ou seja, você dá essa testosterona para esse paciente com a finalidade de aumentar os níveis desse hormônio para melhorar o perfil metabólico desse paciente. Se sabe, através de diversos estudos, que quando você realiza essa medida, você diminui a quantidade de gordura corporal, aumentando a massa muscular magra. Você também promove uma melhora do perfil lipídico, aumentando os níveis de colesterol bom, que é o HDL, e diminuindo os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. E além disso, o controle da glicemia do sangue, que é do diabetes, fica mais facilitado. E esses homens conseguem ter uma diminuição da quantidade de insulina do sangue medida pela hemoglobina glicada nessas situações. Então, nesses casos que o paciente realizou uma mudança do estilo de vida e mesmo assim conseguiu perder alguns quilos e mesmo assim está com dificuldade de você subir testosterona, você pode realizar essa terapia de reposição de testosterona. E nesses casos, uma medida muito benéfica não é só o paciente mesmo realizando essa terapia de reposição de testosterona, ele pode iniciar até mesmo uma musculação numa hora dessas, porque nesse caso, ao promover uma diminuição da massa muscular da gordura, o paciente realizando a musculação aumenta a massa muscular magra, porque há um estímulo dessas células dos seus músculos para que elas aumentem de tamanho, proporcionado por esse nível adicional de testosterona. Então fica mais fácil você ganhar músculos e perder gordura, que é o que importa numa situação dessas, tá? Então essa pode ser uma medida realizada em alguns pacientes depois de ter falhado simplesmente somente através das medidas comportamentais. E agora, se o paciente, por exemplo, é muito jovem e ainda deseja ter filhos, nós não podemos dar testosterona para ele, porque a gente sabe que a reposição de testosterona pode fazer com que o paciente ele acabe inibindo a produção de espermatozoides, levando a uma infertilidade, porque essas células param de ser produzidas no testículo. E o que é uma alternativa que pode ser feita nessa hora? Nós temos os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, e dentre esses moduladores seletivos, o mais conhecido deles é o clomifeno. Esses homens jovens que têm essa obesidade e que ainda desejem preservar a fertilidade, podem fazer o uso desse clomifeno para aumentar os seus níveis de testosterona sem a inibição do eixo hipotálamo-hipófise, preservando a sua fertilidade e aumentando os níveis de testosterona do seu corpo. Então essa é uma medida que pode ser realizada em homens jovens que precisam aumentar os seus níveis de testosterona, que estão acima do peso e que ainda desejem ter filhos, tá? Outro medicamento que já foi tentado numa situação dessa são os inibidores da aromatase, que o principal deles é o anastrozol, que é o mais conhecido, mas também tem o letrozole numa situação dessas. Aquele paciente, por exemplo, que está convertendo muito testosterona em estradiol, a gente sabe que a ação é justamente dessa dos inibidores da aromatase. Eles impedem que isso aconteça. Então, aqueles homens, eventualmente, que estão repondo testosterona ou estão tomando clomifeno e está convertendo muito em estradiol, eles podem fazer o uso associado do anastrozol para que eles consigam diminuir essa aromatização e aumentarem ainda mais os níveis da sua testosterona. Esse anastrozol, ele não é
indicado como terapia única para aumentar os níveis de testosterona, porque a gente observa que ele não modifica a composição corporal. Então esses homens que eles usam o anastrozol isoladamente, eles têm uma dificuldade muito grande de perder gordura corporal e aumentar a massa muscular magra, e se observa que não existe um aumento da densidade óssea. Esses homens podem ficar inclusive osteopênicos, com os ossos fracos por causa disso, porque se precisam de níveis baixos de estrogênio, de estradiol no corpo do homem para que aconteça uma síntese óssea adequada para o fortalecimento dos ossos. Por isso que o anastrozol em níveis isolados não deve ser recomendado como terapia única para que você aumente os seus níveis de testosterona, tá? Então, essas medidas que a gente comentou aqui podem ser úteis na situação que você está passando, se você está acima do peso e se você está com dificuldade de aumentar os níveis de testosterona. A gente sabe que muitos médicos têm uma resistência muito grande a oferecer a testosterona para esse perfil de paciente, mas às vezes não tem jeito mesmo, a depender da mudança de estilo de vida, e se está com dificuldade, aquele humor não está melhorando, às vezes é necessário tomar algum medicamento, repor a testosterona, tomar um modulador seletivo do receptor de estrogênio, que é o clomifeno, numa situação dessa. E sempre considerar outras medidas. Nós temos a liraglutida, que é um medicamento que foi introduzido para controle do diabetes e pode diminuir também o peso, que está indicado em pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 30 ou um índice de massa corporal acima de 27 com comorbidades como a diabetes, por exemplo, e em algumas situações a cirurgia bariátrica também pode funcionar muito bem. A gente vê resultados muito bons de fazer a cirurgia bariátrica e aumentar consideravelmente esses níveis de testosterona. Então todas essas medidas devem ser avaliadas e a gente deve promover uma melhora da qualidade de vida de homem, aumentando os níveis de testosterona, pois a gente sabe que isso está intimamente relacionado à qualidade de vida dele, melhorando a libido, melhorando a disposição sexual e a disposição para fazer as medidas necessárias para que ele consiga atingir o peso que ele precisa. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.